1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio. Antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar, e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas, se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não atua, mas a do outro. Pois, por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E, se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Agora o apóstolo vem trazer aqui questões bastante práticas, e lembrando que ali ele estava numa sociedade pagã, a Grécia, Corinto, que era uma cidade grega, e muitos dos irmãos ali tinham vindo no paganismo. Então, muitos traziam costumes também do paganismo, e muitos tinham parentes ainda dentro do paganismo. É comum você encontrar também cristãos que creem no Senhor, que são salvos pela fé em Cristo, mas que têm parentes, têm pai, mãe, sogro, sogra, irmão, irmã, envolvidos com religiões afro, por exemplo, que não tem nada a ver com o cristianismo bíblico. Então, como agir em situações assim? Então, quando ele coloca aqui no versículo 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ele não está aqui dizendo que tudo é lícito, né? Matar, roubar, adulterar. Não, ele está falando das coisas que normalmente, dentro de um contexto cultural, moral, social, elas são lícitas. Mas nem por isso elas convêm a um cristão. Por exemplo, é lícito jogar na loteria? E agora? É lícito. Nós não estamos transgredindo nenhuma lei, a menos que você seja o dono do sorteio, né? Você compra lá uma daquelas, aquela bolinha que gira assim, cheia de bolinha dentro, e começa a fazer bingo no quintal da sua casa, bingo clandestino, aí sim, aí a coisa já fica diferente, né? Mesmo no Brasil, pouca gente sabe que fazer rifa, né? Você tem lá a sua moto, eu vou fazer uma rifa da minha moto.
Isso é ilegal. Isso é considerado crime no Brasil, porque você só pode fazer sorteios de qualquer espécie se você tiver uma autorização da Caixa Econômica Federal. Por isso que, às vezes, você vai num shopping, eles te dão lá uns cupons, né, de sorteio. Se você olhar em letrinhas miúdas, lá está escrito assim, ó, autorizado pela Caixa Econômica, número tal, papapi, papá, porque eles precisaram primeiro pegar uma autorização para fazer aquele sorteio. Porque a única entidade que pode, vamos chamar assim, lidar com jogos de azar, e sorteio é jogo de azar, é a Caixa Econômica Federal. Por isso, no Brasil, não é possível você ter seu próprio sorteio, não é? A não ser que você tenha uma autorização. Então, quando fala aqui de coisas lícitas, são coisas normais na vida de uma pessoa, que não são escandalosas, nem são perniciosas, nem são moralmente condenáveis. Mas, mesmo assim, o cristão deve analisar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Por quê? Ele vai desenrolar isso aqui, né? Desenvolver isso aqui, depois falando da comida. Mas a gente pode dizer, por exemplo, é lícito um cristão pular carnaval? É perfeitamente lícito. Convém? Não. Não, porque ele vai estar ali pulando carnaval e um incrédulo irá vê-lo lá e falar assim, ah lá, falou que é cristão, está no meio da gandaia lá, está no meio do povo ali, todo mundo meio pelado e ele lá no meio. Como é que pode isso? Então, o testemunho é ruim. Então, certas coisas realmente nós temos que ponderar antes de participarmos de algo, para não trazer ofensa ao Senhor e também não trazer um mau testemunho, não é? Aqui ele vai falar no versículo, depois ele fala a segunda parte do versículo 23, de 1 Coríntios 10, 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então eu devo também julgar as coisas que eu faço pelo teor de edificação que elas trazem. É claro que eu não vou ser muito edificado assistindo novela, por exemplo, né? Ou assistindo uma série na Netflix, ou no YouTube, ou em qualquer outro sistema de streaming. Mas eu devo ponderar, então, até onde eu posso ir com isso daí. Se eu ficar viciado naquilo, passar dia e noite fazendo aquilo, tem alguma coisa errada. Agora, se eu faço algo com uma distração, por exemplo, né? Você trabalhou o dia inteiro, aí você liga lá um filme para distrair e você pondera também se não é alguma coisa que vai ser prejudicial. Hoje alguém me escreveu falando assim, como é que eu faço para não ter tantos pesadelos como eu tenho à noite, né? Eu falei assim, começa a filtrar as coisas que você assiste. Começa por aí, porque tem uma mãe outro dia, ela me escreveu dizendo que a filha dela acorda à noite desesperada, sonhando com monstros, toda cheia de medo. Eu falei assim, o que isso? Sua filha vê desenho? Ah, vê, o dia inteiro vê desenho. Então, você vai ter que filtrar os desenhos da sua filha. Porque no meu tempo de infância, não existia o que existe hoje, né? Você tinha, para começar, quando eu era menino, isso aí faz tempo, quando eu era menino, a televisão começava eu acho que era 6 da tarde ou 5h30 da tarde. Não era o dia todo. Começava às 5h30, 6 horas, e acho que terminava 11, meia-noite, por aí. O sinal de televisão, o sinal de TV. Aquelas TV preto e branco, de válvulas. Para começar, você ligava a TV, tem que esperar um pouco, porque ela tinha que esquentar as válvulas, depois que ela ia aparecer a imagem. E naquela época, você tinha filmes, você tinha novelas, você tinha seriados. Os seriados, o que eram os seriados? Rin-tin-tin. Rin-tin-tin, que era o cachorro, né? O cara que tinha um cachorro, e o cachorro que era mais inteligente do que os donos do cachorro. Eu até hoje, eu detesto filme de animais. Filme que tem cachorro, Lassie, por exemplo, Lassie, Rin-tin-tin, porque eles são muito inteligentes, e os donos são burros, né? Porque a Lassie vem latir para o dono,
O dono fala assim, o que você quer, Lessie? Você quer que eu siga você? É isso que você quer, Lessie? Dá vontade de falar assim, amigo, no último seriado era isso. Você não lembra que ela queria que você seguisse ela, porque ela descobriu onde está escondido lá o fruto do roubo dos bandidos? Então siga logo, para com isso, não seja bobo. Então os animais são muito espertos, muito inteligentes, por isso que eu não gosto de filme de animal, e também filme de high school, né? Essas coisas de costume americano, de high school, de escola ginasial, escola secundária, essas coisas também não me apetecem. Então, você vai ter que também escolher. Né? Aí eu falando com essa mãe, né, que a filha dela acorda apavorada no meio da noite, e ela falou que assiste os exemplos. Então, você tem que ver que, antigamente, os desenhos, e mesmo os filmes, não eram violentos como são hoje. Um filme do Rin Tin Tin, por exemplo, quando o mocinho atirava no bandido, só pegava na mão. Nunca matava. Pegava na mão e jogava o revólver, né? Os caras eram melhor de pontaria naquela época, porque para acertar uma mão mexendo tem que ser muito bom. Ou, no máximo, acertava o chapéu, né? Tchum, o chapéu saia voando. Mas não tinha a violência que tem. Socos, né? Socos, os murros, vamos falar murro, vamos trocar para quinta. Eu não sei como escrever sexta, vou trocar para quinta. Os murros eram dados que você percebia que era no ar. Fazia assim com a mão e o outro só mexia o rosto. Né? E não tinha técnica que tem hoje para parecer que é no rosto. Sangue, então, você não via de jeito nenhum na tela. Mesmo porque os filmes eram em preto e branco, não tinha graça nenhuma, o sangue ia ser cinza escuro, né? Não ia ter nenhum efeito na tela da TV. E os desenhos também, o que tinha os desenhos? Era o Tico e Teco, um correndo atrás do outro. Era o gato e o rato, um correndo atrás do outro. Era isso aí. Era isso aí. Inclusive, um dos grandes responsáveis por educar as crianças em música clássica foram os desenhos daquela época, os desenhos do gato e do rato. Tom e Jerry, Pica-Pau, esses desenhos assim, porque eles eram montados, eles eram criados em cima de peças de música orquestrada famosas. Grandes músicas de grandes compositores eram usados nesses desenhos. Então, o que eles faziam? Eles pegavam um trecho da música e aí faziam o desenho em cima do trecho da música. Então, o ratinho vem correndo, ele para. Era isso que era feito. Eles faziam o desenho dançar conforme a música. E com isso, muitos daquela época, hoje escutam uma música clássica e falam assim, conheço. Eu já ouvi essa música. Não fez um curso de música? Onde você ouviu essa música? Ouviu quando era criança, aquilo fica impregnado na mente e na memória. Mas não tinha violência. Não era coisa que o cachorrão nunca estraçalhava o gatinho, o passarinho, não tinha nada disso. Então, eu falei para ela, a senhora precisa escolher, porque os desenhos de hoje são horríveis. São horripilantes. Os meus netos, quando eram pequenos, minha filha não deixava assistir essas coisas, né? E nem tinha televisão. Depois tinha a TV, depois teve YouTube, né? Teve TV também streaming, né? Teve vídeo streaming, mas ela não deixava assistir. E um dia eu fiquei hospedado na casa deles, lá nos Estados Unidos, e aí vamos assistir um desenho. Aí eu peguei um desenho, acho que um ratinho policial, ou um gatinho policial, alguma coisa assim. Desenhos desse tipo Disney, assim. Gente, que coisa horrorosa. Era violência pura. As crianças ficavam escondidas atrás de mim, assim, para assistir, porque eles estavam acostumados com essas coisas. E eles sonhavam à noite se assistisse, né? Então, eu falei para essa mãe, julga e filtra o que a sua filha assiste. Porque essas imagens acabam impregnando na mente dela, à noite ela acorda e aquilo parece real. Vem assombrar a mente dela, a memória dela.
Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E quem é o único que pode filtrar é o próprio crente. Antigamente, dizia que crente não tinha televisão, né? Realmente, em casa, nós não tivemos, por algum tempo, nós não tivemos TV. Nós tínhamos as crianças tinham um computador, mas naquele tempo não tinha ainda streaming, essas coisas. Tinha os games de computador, tudo. Mas aí nós mudamos para um condomínio, e nesse condomínio já estava incluído no preço do condomínio TV a cabo. Eu falei, bom, já que está a TV a cabo, né? Nós estamos pagando, né? Aí meu pai tinha uma televisão, um aparelho encostado lá. Aparelho que eu dei televisão naquele tempo, aquele de tubo, né? Aqueles antigão. Aí começamos a pôr televisão lá. E aí que as coisas começam a mudar na vida das pessoas. Mas hoje, por exemplo, hoje é impossível até você controlar dessa maneira como era antes. Tipo assim, não tenho televisão em casa, não tenho aparelho de TV, então eu estou livre de tudo isso. Hoje não dá mais, porque todo mundo tem um aparelho de TV no bolso. O seu celular, seu smartphone, ele pega tudo que existir no mundo. Então, você é que vai ter que filtrar e você que vai ter que controlar os seus filhos, vai ter que educá-los, né, nos caminhos do Senhor. E então mudou. Eu me lembro até que um irmão veio me contar, eu era recém-convertido, né? Naquele tempo os crentes não podiam ter TV, só era crente pentecostal, ninguém tinha televisão em casa. Às vezes tinha escondido, né? Aí o irmão falou assim, não, aconteceu um milagre, olha, um ladrão entrou na casa do pastor, lá da igreja que eu vou, e foi roubar a televisão. Ele estava saindo com a televisão, o pastor chegou. Aí o que o pastor fez? O pastor pregou o evangelho para ele. E aí o pastor orou com ele, e o ladrão se converteu ali mesmo, na casa do pastor, e não sei o quê, e foi uma bênção. Escuta, irmão, o que o pastor estava fazendo para a televisão em casa? Eu até quis saber dele, né? Porque daí ele me explicou, ele falou assim, não, lá na minha igreja é assim, o pastor pode ter televisão, porque assim ele assiste e avisa os membros dos perigos que tem. Eu, ó, aqui, ó. Aqui, ó. É que nem um irmão, uma vez que um irmão norte-americano, ele chegou para mim, tipo que se explicando, falou assim, eu comprei uma TV, mas eu comprei um videocassete. Naquele tempo era videocassete, não tinha nem CD ainda, né? Comprei um videocassete que é para assistir documentário de animais na selva e tal. Eu falei, ó, não tem jeito, a carne é carne. Então, nós temos que entender o que nós somos por dentro e vigiar. Não tem outra maneira, não tem cinto de castidade para pôr no aparelho de televisão ou coisa desse tipo, né? E hoje o celular, então, barbaridade, né? Nem todas as coisas edificam. E daí no versículo 24 ele fala, 1 Coríntios 10, 24, ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Então eu tenho que pensar que eu não sou uma ilha nesse mundo. Eu estava agora há pouco, apareceu um vídeo no meu Facebook de uma mulher dentro de um avião armando o maior esparramo porque sentou do lado, não do lado, pulando uma poltrona, do outro, mais para cá, uma outra mulher com um bebê no colo. E ela se recusava a viajar perto de bebê, porque bebê chora. Ela fala, bebê chora. E armou um esparramo. Porque hoje as pessoas estão ficando cada vez mais egoístas, egocêntricas e egoístas. Então, não interessa o que o bem-estar do outro, interessa o meu bem-estar. Ame você. Você dê a si mesmo esse presente, né? Aprenda a se amar para poder amar o outro. Tá? Se eu começar a tentar aprender a me amar, eu nunca vou terminar esse curso. Para começar a amar o outro, né? Amar meu próximo. Ninguém busca o proveito próprio. Antes, cada um o que é de outrem. Agora ele vai falar de comida, no versículo 25. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência.
Mais uma vez, lembrando que nós estamos falando de uma sociedade pagã, onde os animais, antes de irem para o açougue, eles eram sacrificados aos ídolos. Eles eram sacrificados aos deuses pagãos. Depois, eles eram mortos e mandados para o açougue. E ele fala: comei de tudo que se vende no açougue, sem perguntar. Porque se perguntar, a resposta vai ser: esse aqui foi sacrificado para Diana, a grande Diana dos Efésios e tal. Então vai estar sempre ligado a ídolos. Então não pergunte por causa de consciência, certo? É como aqui, você vai comprar um frango, imagina você vai comprar um frango e fala assim, mas esse frango foi oferecido a Iemanjá, por exemplo? Isso, não sei se é assim que eles fazem, né? Mas o açougueiro pode ter recolhido da encruzilhada, o frango estava novinho ainda, né? Ele tirou de lá e pôs de volta no refrigerador para vender depois. Mas essa é o cuidado, sem perguntar nada por causa da consciência. E aí ele dá um salmo aqui, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então, para deixar muito claro que as coisas pertencem ao Senhor e o Senhor as criou para o nosso proveito. Agora nós vamos entrar no comercial, porque eu já ouvi um sino lá. Meu filho ouviu falar de frango, de comida, acho que ele ficou com fome. Mas ele jantou já dei a janta dele. Então, vocês dão licença um minutinho, eu já volto aqui. Silêncio no auditório. Aproveitando aí esse tempinho, pessoal aí de Salvador, como é que fica essa questão do acarajé? Será que você entra também nessa situação aí? Mas não é para o silêncio continuar, não. Alguém, por favor, pode comer ou não o acarajé? Só se for com pimenta. Eu gosto muito de abará.
Não, porque eles falam, né, que isso aqui que é sacrificado também, né, o acarajé, você já vê aquele pessoal com roupa até diferente, né? Porque aí tá falando de açougue, né? Mas numa situação dessa que a pessoa já está trajada de forma estranha e você chegar lá e comprar, isso não escandaliza, sei lá, como é que é? Como é que é? Por aí. Eu acho que a questão, irmão Isaac, é se a pessoa falar diretamente para mim, por exemplo, que foi oferecida, aí eu nego. Mas se ninguém falar nada, eu também não vou querer perguntar, aí eu vou querer com pimenta. Eu também, com muita pimenta. Eu pergunto. Peraí, irmãos. Já tem creme de camarão. Tem muita gente que vende mesmo por comércio, trabalho mesmo. E aí eu acredito que até essa questão da baiana, né, do acarajé, virou patrimônio histórico. Acho que talvez o Mário entenda melhor isso aí, ele fala, apesar de não ser baiano, mas o Mário pode já ter ouvido falar disso aí. Então, o tabuleiro de acarajé e abará, hoje virou como se fosse assim uma barraquinha de lanche, né? Apesar de, como o irmão falou aí, tem aqueles trajes todo ali, mas a pessoa, tem gente que eu conheço que não tem nenhum envolvimento nenhum, mas aproveita da comercialização, né, do abará e do acarajé, coloca até outras coisas também, e, e faz o seu comérciozinho ali de comida, né? Eu conheço pessoas, eu conheço uma irmã que ela vende acarajé, trabalha com isso. É uma irmã em Cristo, só que é de denominação, sabe, do sistema. E trabalha com isso, com acarajé. Eu aqui, irmão, eu procuro comprar acarajé, justamente como o Dal falou aí, na mão de pessoas que eu sei que trabalha com acarajé e não é envolvida assim com o candomblé, entendeu? Quando eu vejo que aqui geralmente não tem, né? O pessoal que vende acarajé aqui geralmente não são envolvidos com o candomblé, poucos aqui que é envolvido com o candomblé e que vende o acarajé. E esses eu evito, né? Que eu já sei que eles são do candomblé, já sei que certamente ali vai estar sacrificado, né? Eu procuro comprar na mão das pessoas que só comercializam mesmo por sobrevivência. Aí no verso 25, aí o Mário começou a falar, né? Falar assim, comer de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar, e você quiser ir, coma de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Ou seja, é uma questão, se é uma situação, por exemplo, quero uma acarajé, mas eu não vou sair pesquisando, né? Pelo menos fala do meu exercício, eu não vou sair pesquisando quem é que oferece ou não. Eu compro meu acarajé e vou-me embora, com pimenta, né? Mas se a pessoa que vai me vender falar, ó, o acarajé foi oferecido para tal pessoa, aí, então não vou querer mais não, obrigado. Porque aí já vai ir para a consciência daquela pessoa que eu vou comprar, não a minha, né? Porque eu sei que eu poderia comer. Eu Perdão, irmão falo Mário, no... começou aqui uma discussão sobre acarajé. Só para finalizar, eu falo porque a pessoa já trajada, né, da religião ali, de afro, você, conscientemente, você já liga a pessoa com o sacrifício, né? Então, é uma questão de consciência, eu já procuro outras pessoas que somente comercializam sem ter ligação com o candomblé, que geralmente as pessoas que são do candomblé, elas vendem o trajada de candomblé, de baiana, já com as contas, com aquelas coisas todas. Então, você, no olhar, conscientemente, você já sabe que ela é. E só para fechar, irmãos, assim, por conta do outro, da consciência do outro, então, como já é de praxe essa questão de ter pelo menos iniciado assim, né, se pessoas do candomblé ao fazer o acarajé e sacrificar, inclusive, tem irmãos que acreditam que faz mal.
Então, ao comer e um outro irmão ver você ali naquela barraca comprando ou comendo, pode vir a escandalizar esse outro irmão que acredita que aquilo ali faz um mal. Então, por conta da consciência do outro, mesmo com pimenta, Michel, é melhor deixar para comer em casa ou dessa outra maneira aí que os irmãos estão falando, né? Com a pessoa certa que você já sabe, que até cristã também vende o acarajé. Eu acredito que é mais ou menos por aí. Isso, irmão Isaac. Foi só eu sair daqui, vocês serviram acarajé. O que mais que serviram aqui? Pãozinho de queijo também. Com Abará pimenta também. ainda. Abará e bastante pimenta. Eu tenho uma péssima lembrança de Salvador, porque eu comi, eu não sei se foi acarajé, o que foi, e aí eu passei a noite sentado na privada ou agachado do lado da privada, do hotel. De tão mal que eu passei. E uma outra má lembrança que eu tenho, tem até um vídeo dela, que é de aquela peixada, como é que chama? Muqueca. Muqueca lá do Espírito Santo, muqueca capixaba. Eu comi e no dia seguinte eu ia viajar de volta para São Paulo e a muqueca começou a conversar comigo durante o voo. Rapaz, nunca passei um apuro tão grande como aquele, porque ela começou a conversar comigo a hora que o avião estava taxiando. E quando o avião está taxiando, você não pode levantar, né? Você tem que ficar na poltrona. E eles não deixam você levantar para ir ao banheiro, não pode fazer nada, você tem que ficar esperando. E o avião andando na pista assim, eu sentia cada buraquinho que ele passava, aquela pedrinha que tinha, eu sentia ela bater. Eu fiz até um vídeo no YouTube, se você procurar quanto tempo o tempo tem, Mário Persona, tem um vídeo que eu conto a história, eu faço uma encenação. Eu me coloco dentro de um avião fazendo uma encenação. Mas vamos voltar então, já que vocês estão bem alimentados de acarajé, vamos voltar aqui, porque a terra, 1 Coríntios 10, 26, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Isso aqui é bom para deixar muito evidente que o Senhor proveu tudo para nós e para o nosso uso. Então, todas as coisas são boas para comer, né? Desde que recebidas com ação de graças. É isso que fala uma outra passagem. E aí no versículo 27, e se algum dos infiéis, aqui está falando dos incrédulos, vos convidar e quiser dizer, não tem problema nenhum eu ir comer na casa de um incrédulo. Ah, mas lá eles são tudo da Umbanda, da Quimbanda, da banda, sei lá mais o quê. Então, devo ir ou não? Ué, não sei, é boca livre. Você vai ter que pagar, vai ter que comprar ingresso. Não tem problema nenhum. Se algum dos infiéis nos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Porque, na realidade, então vamos pensar assim, fui convidado. Chega lá, tem acarajé e tem umas baianas com aquela roupa típica, fritando, é frito, né? Acarajé acho que é frito. Fritando acarajé. E agora? Devo comer ou não? Porque elas estão de roupa típica. E daí? A roupa não vai fazer nada comigo. Não tem nenhum problema. Agora, se eu perguntar se aquele acarajé foi ofertado a Iemanjá, ou seja lá quem for, aí eu vou ter problema de consciência, eu não vou querer comer. Então, nada perguntando, porque a coisa em si não faz mal, a não ser a dor de barriga depois. Mas não faz, espiritualmente falando, não tem poder sobre o crente. É isso que eu quero dizer. Você pode, na encruzilhada, pegar um frango daquele, assar na sua churrasqueira,
que não vai fazer nada com você aquilo ali, porque não tem poder. Satanás não tem poder sobre você por causa de um alimento. Se um cristão fica achando que tem, então ele está no mesmo nível daqueles que plantam a espada de São Jorge na entrada da casa, ou coloca aquela "comigo ninguém pode", como se uma planta, vê bem, como é, que idiotice é a superstição. Uma planta que parece uma espada vai defender a minha casa dos meus inimigos, do mal olhado, né? Como é que tinha aquele negócio que fala assim, para mal olhado, põe colírio light, tem uma piada desse tipo, já esqueci. Mas eu me lembro de um pregador do Evangelho, Studd, acho que é Charles Studd, se não me engano é o nome dele, no século XIX. Ele foi para morar na Índia para evangelizar os indianos. E lá eles são muito supersticiosos, né? Tem um monte de deuses, aquelas imagens para todo canto. E ele chegou lá, alugou uma casa, tem um jardim na frente. Aí ele foi num lugar, comprou duas estátuas de cachorro, bem grande. Estátua de cachorro. Duas cachorros sentados. Assim, sabe aquela, não sei se você compra também em lugar para coisas de jardim, né? Você compra aquelas lojas que vendem enfeites de jardim, tipo anãozinho de jardim. Não sei se vocês já viram isso. Tem muito disso, né? O cara compra. Nos Estados Unidos é muito comum isso, o anãozinho de jardim. Muito lugar que você vai, você vê um anãozinho. Teve até um grupo de turistas brasileiros, eles desceram na Flórida, desceram em Miami, alugaram um carro, e quando eles iam saindo, eles iam viajar por todos os Estados Unidos de carro. Essa história ficou famosa. E quando eles estavam saindo de Miami, eles viram uma casa com um anãozinho. Ah, vamos tirar uma foto do anãozinho? Ah, vamos. Daí desceram do carro, bateram um selfie lá com o anãozinho. Vão levar o anãozinho? Vamos. Pegaram o anãozinho, botaram no porta-mala, anotaram o endereço da casa. Aí, as férias dele, todos os lugares turísticos que eles iam, eles tiravam foto do anãozinho naquele ponto turístico. Tem um anãozinho em Nova York, anãozinho em Los Angeles, anãozinho do lado da Estátua da Liberdade. Estava sempre anãozinho. E eles mandavam um cartão para o dono da casa, com o anãozinho escrevendo, dizendo que estava aproveitando muito, estava muito boa a viagem, estava conhecendo muitos lugares e tal. E quando eles voltaram para Miami, para devolver o carro e pegar o voo de volta para o Brasil, eles devolveram o anãozinho no jardim da casa, puseram de volta lá. Imagina a cabeça do dono dessa casa, como é que ficou, né? Olhava, o que é isso? Toda hora recebendo cartão postal do anãozinho viajando. Mas, então, voltando agora à história do pregador do Evangelho, do Charles Studd, lá na Índia. Ele comprou 2 cachorrões bem grandões, pôs um de cada lado na porta da casa dele, assim. Aí os indianos vinham falando assim, para que esses cachorros aí de pedra, né, de gesso, não sei o que era? Não, eu soube que aqui tem muito roubo, muito assalto, então eu comprei esses 2 cachorros porque eles estão guardando a minha casa, eles não deixam o ladrão entrar. Aí riam dele, né? Os indianos riam dele. Aí ele falou, então, como é que você pode acreditar que esses ídolos que vocês seguem servem para alguma coisa, para proteger vocês? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, o cristão precisa tomar cuidado, porque nós na maioria das vezes, viemos de um catolicismo idólatra. E temos muitos costumes, assim, que são superstições. Na minha casa, eu fui criado, não podia deixar sapato virado de sola para cima, não podia deixar guarda-chuva aberto dentro da casa, não podia passar debaixo de escada, tem uma série de superstições. Minha mãe mesmo tinha lá, ó, um arbusto de arruda do lado da porta de entrada para segurar os maus olhados, os maus espíritos, não sei o quê. Depois ela acabou se convertendo. Mas tinha a espada de São Jorge. Quando dava tempestade, eu me lembro, eu às vezes ia com a minha mãe na procissão de... Eu não lembro que santo que era. Era uma procissão, São Brás, não lembro agora. Eles distribuíam, o padre distribuía, era palmas, né? A procissão de palmas. Então, distribuía
folhas de palmeira, galhos de palmeira, todo mundo via assim na procissão segurando aqueles galhos de palmeira. Aí ela guardava numa gaveta aquilo para secar, e quando dava uma tempestade muito forte, ela acendia aquele galho de palmeira. Porque na crendice católica, aquilo ali acalmava a tempestade. Olha só. Até parece que a tempestade estava uma fumacinha de um matinho lá e acalmar a tempestade. Mas era o que eles acreditavam, né? Os antigos, católicos antigos. Tinha também, que mais que tinha, que eu ia falar também, eu me lembro agora. Festa de São João. São João, São Pedro, Santo Antônio. Acho que são esses três que estão lá no mastro, né? Tem aquele mastro, os três retratos dos três santos. São João, São Pedro e Santo Antônio, em junho, né? A festa junina. Eu me lembro que todos os anos meu pai pintava o mastro, eu ajudei a pintar aquele mastro quantas vezes, porque todo ano tem que pintar de novo, a enrolar bandeirinhas nele, enrolar papel crepom, enfeitar, colocar flores de bico de papagaio, né? Amarrado, tudo em volta, ficava bonito aquele mastro. Aí fazia um buraco no quintal com a cavadeira, fazia aquele buraco, e aí a gente ia lá para fazer içar o mastro. Mas antes, cada um de nós, minha mãe distribuía, cada um levava uma trouxinha, uma com arroz, outra com feijão, outra com açúcar, outra com café, outra com outro alimento, com farinha, com isso, com aquilo, e a gente jogava no buraco antes de enfiar aquele mastro dentro do buraco. Porque aquilo era para ter abundância. Olha só onde que vai a crendice popular. Eu não sei se na Bahia é assim também. Eu não sei se vocês jogam pimenta, vocês devem jogar pimenta, pimenta dentro do buraco lá, para dar pimenta o ano inteiro, né? Mas a crendice era essa. Aí que a gente erguia o mastro, soltava rojão, viva São Pedro, viva São Paulo. São Paulo não era, né? Viva Santo Antônio, São Pedro, São João e Santo Antônio. Acho que tinha um que era 3, tinha um mastro que tinha 3 fotografias assim de santos, e acho que tinha um que tinha 4, um que era quadrado, devia ser o mais caro aqui, porque acho que entrava São Paulo na história. Mas tudo isso era crendice popular. Graças a Deus, meus pais, quando se converteram, botaram fogo em todas as imagens que eles tinham na casa. Minha mãe tinha um altar no quarto dela, na cômoda, com um monte de ídolo, jogou tudo fora, aqueles ídolos, quebrou tudo, os quadros que ela tanto valorizava, que cada vez que tinha um quadro novo, tipo lá um Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria, ela chamava o padre vinha, fazia um culto pequenininho assim, para abençoar aquele quadro, aquela imagem. A gente ficava em volta, rezando a Ave Maria, rezando o Pai Nosso, e aí, quando se converteram, foi tudo para churrasqueira. Fez churrasco de todos aqueles quadros lá que tinha nas paredes. E só o Senhor podia tocar um coração de pessoas tão católicas assim, como eram meus pais. Minha mãe, inclusive, andava com um alfinete de fralda desse tamanho, preso no sutiã pro lado de dentro, cheio de medalhinha de santo. Tanto é que quando ela vinha vindo, a gente sempre sabia que ela vinha vindo, porque ela dizia, sacudir. Ela tinha um aviso que ela estava chegando, né? Se a gente tivesse fazendo uma coisa errada, não dava tempo de parar a coisa errada, porque a mãe está chegando, toma cuidado. Então, tudo isso era crendice popular. E que libertação que tem o crente de todas essas coisas. Agora, se você liberta tudo isso e carrega ainda coisas, do tipo, eu não posso comer acarajé porque a mulher está vestida de baiana. E daí que está vestida de baiana? Não é? Tudo bem, é cultural, é tradicional, né? Não vai fazer mal, não vai ter nenhum dano espiritual. Agora, voltando aqui ao nosso texto, então, se algum dos infiéis, no versículo 27, vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que se puser diante de vós,
sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais. Por causa daquele que vos advertiu. Por quê? Porque ele não tem, a consciência dele é fraca. Por causa da consciência dele. E ele repete agora, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro, se eu com graça participo? Por que sou blasfemado naquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E se eu estiver fazendo com escândalo, não está sendo para a glória de Deus. Se eu estiver fazendo aquilo de birra, só para provar para o outro que não tem problema, eu estou deixando ele triste, estou deixando ele atribulado na sua consciência e não estou fazendo isso para a glória de Deus. Por isso que ele vai falar no versículo 32, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. E aqui, esse versículo é chave para entender que a igreja é uma coisa totalmente distinta dos judeus de Israel. Repare que tem três povos dos quais Paulo fala aqui. Judeus, gregos, que são gentios, ou seja, não judeus, e igreja. Então, o judeu, quando ele se converte a Cristo, ele não é visto mais por Deus como um judeu. Ele é visto por Deus como um membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Um gentil pagão que se converte a Cristo, ele não mais é visto por Deus como um gentil pagão. Ele é visto agora mais um crente em Cristo, membro do corpo de Cristo, de igreja. Por isso que quando alguém tenta discutir, não, Israel é... Como é que é? A igreja é um Israel 2.0. Não é. Tem nada a ver. A igreja foi criada, vinda do céu. A criação da igreja partiu do céu. Línguas como de fogo desceram do céu. E ali, então, todos receberam aquele batismo, né? O batismo geral com o Espírito Santo, que foi o batismo de formação da igreja. Muito importante não confundir com o selo do Espírito que acontece cada vez que uma pessoa se converte a Cristo e recebe o Espírito Santo. Isso é o selo. Né? Quando cresces, recebestes o Espírito Santo da promessa. Isso está em Efésios capítulo 1. Esse é o selo do Espírito. O que aconteceu em Atos 2 foi o batismo com o Espírito. Foi o batismo da igreja com o Espírito. Tanto é que Paulo, quando ele se refere a esse batismo, ele fala, fomos todos batizados, eu não me lembro agora o versículo, mas ele fala, fomos todos batizados em um corpo. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Vamos ver se eu... 1 Coríntios 12, versículo 13. Primeiro versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Isso aqui, repare que Paulo, ele não está falando assim, todos vocês foram batizados em um espírito. Todos nós fomos batizados em um espírito. Quando? Quando foi isso, Paulo? Lá em Atos 2. Mas, Paulo, você não era nem convertido? Não importa. Todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo.
porque ali foi formado o corpo. Se você disser que cada vez que uma pessoa se converte e recebe o Espírito Santo, ela é batizada no Espírito, você está dizendo que o corpo está sendo formado de novo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Não, está errado. O exército brasileiro foi formado lá atrás, no século não sei quando. Lá foi formado o exército. Agora, cada soldado que é agregado ao exército não precisa formar o exército de novo. Ele recebe a farda só. O corpo do exército já foi formado. Os soldados são acrescentados a esse corpo. Mas o batismo, vamos dizer assim, da inauguração do exército, aconteceu lá atrás, acho que século XIX, se não me engano. Foi lá atrás. Não se cria um novo exército cada vez que entra um soldado. O exército, então, assim é a igreja. Não pode se confundir. Então, é muito importante ter sempre esse versículo em mente, que Deus tem 3 povos aos olhos dele. Ele olha para o mundo e ele vê 3 povos distintos. Judeu não é gentil, gentil não é judeu, judeu não é igreja, igreja não é judeu, e gentil não é igreja, e igreja não é gentil. São 3 povos distintos. E aí ele termina o capítulo, nosso capítulo 10 de 1 Coríntios, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim possam se salvar. Essa deveria ser a atitude de todo cristão. O que eu posso fazer para não impedir a salvação de alguém? Para não escandalizar alguém? Para não entristecer alguém? O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? Porque se eu fosse incrédulo, eu não ia nem estar aí, não estaria nem ligando para os sentimentos ou para as ideias do meu próximo. Eu ia viver a minha vida e ele que vivesse a dele. Cada um por si, e Deus por todos, né? Como é que é? A pátria, Deus acima de tudo, a pátria acima de todos, não sei o que inventaram aí, mais um slogan para querer grudar cristianismo com política. Isso aí não vai dar, não dá cola. Não adianta. Não adianta, isso aí não dá liga. Mas, então é isso. Não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, que não seja muito difícil. A irmã Rita colocou aqui 1 Coríntios 8, versículo 4. Vamos ver lá. Opa, 1 Coríntios 8. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Versículo corroborando com o que Mário estava falando, que a comida não faz mal nenhum, né? O problema está na gente manter a nossa mente ainda de forma supersticiosa, né? É isso aí que é o problema, né? Acho que até, deixa eu ver aqui, foi Renan que colocou que a figura da baiana, né, que o irmão tinha perguntado, Mário, sobre aqui, né, no caso aqui em Salvador, aqui na Bahia, aqui em Salvador, né, sobre a questão do acarajé, né, e o abará, porque tem essa tradição de ter vindo essas comidas ser de origem africana e também era de sacrifícios, né, era oferecida aos deuses de matriz africana, né? E aí como é que ficaria assim a questão também disso aí, né? O irmão até falou também, você já falou sobre isso. E Renan falou que a figura da baiana se tornou patrimônio
imaterial, né? E foi isso que a gente estava conversando sobre essa questão aqui. E tem muita gente que está utilizando essas comidas, né? Essa culinária, acarajé, abará, bolinho de estudante, hoje em festas também, festa particular, e está comercializando, usando isso aí como uma profissão mesmo, não tendo nada em relação à questão da religião, né? Questões religiosas. Então, a pessoa está usando puramente para trabalho, né? Ter uma rendazinha a mais. Hoje em dia até indicado, né? E algumas pessoas assim de classe média alta não sabe muito bem algumas coisas assim a respeito de caruru, vatapá. E setembro é o mês que aqui no Brasil, né, alguns estados, tipo assim, Rio, São Paulo, Bahia, tem como tradição o Cosme e Damião, né, o Doum, Cosme e Damião, não é isso? Então, quando chega em setembro, tem gente até que não sabe nem o que é que está acontecendo, aí pergunta a alguma pessoa, o que é que eu vou fazer aqui para um almoço aqui, para uma festinha minha, alguma coisa, aí a pessoa que conhece diz assim, esse mês aí é dia desse tipo de comida. Aí a pessoa é advogada, é um psicólogo, não tem nada a ver com o candomblé, não tem nada a ver com a macumba, aí pegou a opinião de alguém lá, pegou e fez, achando que é uma tradição do mês, né? Aí tem isso. Hoje em dia, na verdade, até aqui em Salvador se perdeu muito o poder dessas, vamos dizer assim, né? A tradição. Se perdeu muito a tradição aqui. São João também perdeu muito, e essas festas aí vem perdendo muito mesmo, assim, essa força. Eu recebi um vídeo, alguém mandou um vídeo para mim. Então, tem um carro rebocando um carro de luxo, né? Da praia, assim, de dentro do mar. Acho que o mar levou o carro para dentro do mar. Aí estão tirando, rebocando, aí o cara pôs embaixo, assim. Ele ofertou para Iemanjá, mas Iemanjá recusou a oferta. Está devolvendo o carro agora. Eu acho que o Claudio Mar levantou a mão aí. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Deixa eu ver aqui foi a câmera. Não. O irmão lembrou, tava falando aí do acarajé, né? E lembrou do caruru também. Bem lembrado aí. Agora tem um negócio do sarapatel também aqui na Bahia. E parece que eu não me engano, às vezes tem sangue, negócio de sangue misturado. E tem uma passagem na Bíblia, parece que o sangue não coma, né? Tem um negócio, uma passagem. Realmente lá em Atos, né, tem aquela passagem, alguns irmãos entendem de um jeito, outros entendem do outro, mas até um irmão explicou para mim, ele falou que aquilo ali não era da lei. Então eles não estão ali resolvendo um problema relacionado à lei, porque o não comer sangue foi um mandamento universal, foi uma lei universal dada antes da lei de Moisés. Foi dado lá em Noé, porque a vida está no sangue. Então ele podia comer de tudo, menos o sangue. Podia comer os animais também, sem distinguir qual era limpo o animal imundo, que depois essa distinção seria feita durante a lei. Mas então o irmão até me explicou isso, eu achei que fazia sentido isso, que realmente não deveríamos comer porque é um mandamento dado para a criação. Ele tocou meu celular aqui, deixa eu colocar no silencioso. Era um mandamento dado para a criação. Então, mas é isso, é o que eu entendo. Esse sarapatel aí, eu nem sei o que é, nunca comi, e pelo jeito não vou comer, já basta eu saber isso daí, para mim já é suficiente. Tem tanta coisa para a gente comer, né? A gente não precisa comer tudo que existe, porque tem muita coisa para a gente comer, tem uma variedade muito grande. Ele é feito sem o sangue também.
tira o sangue, pode ser feito sem o sangue e aí comer. Geralmente a gente come aqui sem o sangue. Sarapatel é os miúdos do boi, Mário. Miúdo é bom, né? A minha mãe fazia bolinho de miolo. Ela fritava bolinho de miolo empanado. É uma delícia. Não sei se vocês já comeram bolinho de miolo. Fígado, por exemplo. Eu estava comendo fígado ontem e hoje aqui. Comendo fígado. Hoje é ruim comer fígado, né? Às vezes eu gosto, então eu compro. Mas é ruim porque todas as vacinas, os remédios, os antibióticos que são aplicados no boi vão parar no fígado. Então, eu não quero comer muito, senão eu vou começar a mugir daqui a pouco. É perigoso. Mas rim, acho que eu nunca comi rim de boi. O que mais que eu já comi de boi? Língua. Acho que aqui... Minha mãe costumava... Não, pode terminar, Mário, depois eu falo. Minha mãe costumava fazer língua com quiabo. Mas eu não gostava muito porque o quiabo solta uma baba. E eu via aquela língua na travessa assim, porque depois cortava em fatias, né? Mas vinha a língua inteira assim na travessa, e aquele quiabo em volta, e aquela baba do quiabo, eu pensava logo no boi babando, né? Então me dava um mal-estar. Mas eu gosto, língua é gostoso também. Então, língua, o miúdo, o bolinho de miolo é bom. O que mais que tem? Tutano, mocotó, né? Você compra o osso para comer o miolinho do osso lá, o mocotó que tem dentro do osso, aquele tutano lá, aquilo lá é excelente para cálcio, para memória também. Eu comi bastante, mas parece que não adiantou muito. O que você ia falar? Aqui também, Mário, tem um chamado passarinha, que acho que, se não me engano, algum irmão pode me ajudar nisso aí, que é a placenta da vaca, né? Quando tem um bezerrozinho lá, aí fica, aquele sangue endurece. Acho que é alguma coisa assim. E aqui a gente chama de passarinha. É muito parecido com fígado, né? Um pouco mais pretinho, um pouco mais durinho quando coloca ele assado. Se não me engano, é isso aí. O Nordeste, você vai no Nordeste, você tem que comer a buchada de bode, né? Porque senão você não foi no Nordeste. É o estômago do bode. Mário, estou achando que não há pergunta mais não. Algum irmão ainda tem alguma dúvida? Na próxima semana, então, nós vamos partir para capítulo 11. Perdi praticamente tudo aí do acarajé, né? Faltou energia aqui. Pô, Danilo Barbunão, agora você vai ficar de rango, viu? Como a gente fala aqui, vai ficar com fome. Viu? Acabou tudo, o pessoal comeu. Comeu tudo aqui, viu? Aí, Mário. Capítulo 11. Capítulo 11 de 1 Coríntios, para a próxima semana. Pronto. Registrado. Pode dar graças, Mário, para a gente encerrar? Nosso Deus e Pai, nós damos graças a Ti, Pai, por mais esses momentos